Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora, meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Ora bem, a semana passada tive o Marcelo Braga, esta semana tenho o irmão, o Marcos Braga. Também cá trabalhou na Rádio Cidade, ainda hoje em dia está ligado à rádio e fez um programa, ou deu voz a uma rúbrica que eu tenho andado a divulgar, tanto aqui no YouTube como no meu TikTok e afins, e que tem saído bastante bem, vocês têm gostado, que é nada mais, nada menos do que o Fogo no Ganso. Era este senhor que lhe dava a voz. Portanto, hoje, então, temos aqui este caro amigo sorridente. Olha, mais uma vez, e nós falámos em off, obrigado então por este bocadinho que tiraste para estarmos aqui à conversa. Um prazer. Marcos, diz-me uma coisa. Quando é que estiveste na Rádio Cidade? Lembras-te? Lembro. Na verdade, foi um prazer. Aliás, eu quero agradecer a você por resgatar, por trazer essa grande memória. É um prazer ter feito parte dessa história da Rádio Cidade em Portugal. Eu diria que, na minha carreira de 33 anos, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ter ingressado à Rádio Cidade em 1993. Faz tempo. Já faz muito tempo, já lá vão quase 30 anos. Pois é. E, cara, foi um prazer enorme, porque eu, conforme você deve ter falado com o Marcelo, na semana passada, que é o meu irmão, ele é mais velho, ele já tinha feito rádio. Eu, consequentemente, acabei absorvendo essa vontade de comunicação e de rádio. Nós também somos DJs, né? A propósito, eu criei e executei o Eletricidade, o programa da Rádio Cidade. Inclusive, nós vendemos, se não me engano, duplo platina em 1994, aí em Portugal. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante e que me traz muita saudade, né, desses tempos da Rádio Cidade. O Eletricidade derivou de um programa que vocês tinham no Brasil, salvo o teu irmão contou-me isso, de um programa que vocês tinham no Brasil, que era o Adrenalina. Exatamente. Não é? Isso. O Adrenalina foi criado ainda nos anos 80, né? Na rede Transamérica. E, posteriormente, nós fomos para Portugal e já existia um programa de música eletrônica. E como a gente é DJ e gosta disso, com o nosso querido amigo Jorginho, DJ Jorginho, e ele fazia o Super Pista na ocasião. E aí a minha ideia, junto com o Marcelo, foi criar um programa onde a gente não focasse somente na música eletrônica, mas em músicas variadas, vamos dizer assim, versões diferentes de clássicos do rock, versões diferentes de várias outras vertentes. E o programa acabou sendo um estrondoso sucesso em Portugal, também, graças a Deus, graças a muito trabalho, muita dedicação e, fundamentalmente, a grande equipe que foi montada naquela ocasião. Eu acho que esse é o grande segredo da Rádio Cidade. Vamos desde o seu Ruizinho, Big Beto, Serginho, vou esquecer de alguém, não. Jorge Mup, Nuno, Jorge, DJ Jorginho, aí tinha Denise, tinha o Salsicha, putz, eu esqueci de alguém, me perdoa, Beto, o Betão. É uma grande equipe. Essa que é a grande verdade. Esqueceste de um que esteve ligado à eletricidade, já passou por aqui, o Paulo Bola. DJ Paulo Bola, que fez a remix do Eletricidade de 94, ou o que é que foi que ele disse, aquele que tinha a capa azul, que foi ele que fez também. E fez também os espetáculos de eletricidade. Portanto, antes, depois venha o Paulo Bola logo dizer não falaram de mim, coisa e tal. Ele também já por aqui passou, já foi um dos nossos convidados e, portanto, esse eu lembro-me que ele falou. Mas, de facto, nós vamos falando e ao longo destas entrevistas eu já me repeti várias vezes, mas de facto é verdade. Um dos maiores trunfos da Rádio Cidade
e isso é extremamente difícil de se igualar, seja em que ponto for e com que orçamento for, provavelmente, é conseguir reunir aquela equipa outra vez e dar aquele ambiente de trabalho àquelas pessoas naquela altura. Portanto, e isso, e tu te acabaste de me confirmar também, tu acabaste também de me confirmar isso, que havia um espírito muito bom. Olha, algumas das tuas melhores memórias desse tempo que passaste na rádio. Nossa, tem tantas, Ricardo, tem tantas. Olha, eu diria o seguinte: foi um momento muito marcante. Eu era muito jovem, né? E aí eu lembro que nós chegamos a Portugal, e aí eu me internei dentro da rádio praticamente para aprender um pouco mais da cultura portuguesa, que é assim, uma coisa assustadora, né? Aliás, eu tenho muitas saudades dos grandes amigos que fiz em Portugal. E aí, consequentemente, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? A história do Fogo no Ganso, ou do Antônio Mala, ela vai além. Também eras tu Desculpa, não que fazias entendi. a voz do Mala? Eu que fazia o Antônio Mala. Essa eu não sabia. O Fogo no Era eu Ganso mesmo. sabia que tinham-me dito que eras tu que fazias. O Mala eu ainda tenho que ver se arranjo as gravações. Se eu conseguir um dia destes arranjar esses áudios, Pois é, o Antônio Mala foi. eu prometo que eu trago esses áudios outra vez cá para fora. Eu quero. Eu quero. Sabes que, Na verdade, sabes o que que acontece? diz. Desculpa. Não, podes dizer, mas diz, estás à vontade, eu depois já digo. O que acontece é o seguinte: o Big Beto é um gênio, né? Ele escrevia muito bem, é um cara extremamente inteligente. E aí eu lembro que, na ocasião, tinha um programa, não me vou me lembrar agora qual era o canal, mas era um programa espanhol, que era o Juego de la Oca, né? E aí nós adaptamos esse jogo do ganso, né? O jogo do ganso, espanhol, para o Fogo no Ganso, e pegamos aí um grande apresentador da televisão portuguesa, que era o Antônio Sala, e fizemos uma sátira em cima disso. Criamos o Antônio Mala. O Antônio Mala, na verdade, era um personagem que eu já tinha criado aqui no Brasil. Eu diria que eu criei dentro da minha casa, praticamente, né? Que na verdade, eu acabei roubando a personalidade de um grande trabalhador, uma pessoa que trabalhou muito querida dentro da minha casa. E assim como em Portugal existe o alentejano, e sem nenhum demérito, sem desrespeitar de forma alguma, muito pelo contrário, são essas pessoas que fazem a grande evolução dos países, né? Nós aqui no Brasil temos os nordestinos, né? E aí, de uma certa forma, eu percebi que tinha uma similaridade, né, entre o nordestino brasileiro e o alentejano. E aí nós criamos esse personagem, e, graças a Deus, foi um estrondoso sucesso naquele ano de 93, 94. Se eu conseguir... Aliás, se alguém desse lado que esteja a ver isto, por acaso tiverem perdido umas cassetes ou umas coisas assim do género, com essas gravações, mandem para mim. E eu estava-te a dizer, e eu não sei se tu sabes disto ou se já te apercebeste, mas o Fogo no Ganso, por exemplo, aquelas pequenas piadolas da Rádio Cidade, o teste psicológico, e não vou dizer mais porque eu não tenho mais, mas essas piadolas adaptadas em vídeo são ótimas para pôr tanto no YouTube, como no Facebook, como no TikTok, e fazem sucesso. Ou seja, aquilo que vocês fizeram há 30 anos atrás, eu estou a adaptar hoje em dia e as pessoas continuam a gostar desse tipo de piadas, continuam a gostar dessas piadas. O Fogo no Ganso, por exemplo, adaptado em vídeo, tem muito boas reações no TikTok, as pessoas gostam daquilo. É evidente que não é um sucesso estrondoso, estamos a falar de um áudio, sendo em vídeo fazia mais sucesso, mas estamos a falar de um áudio, mas as pessoas gostam bastante daquilo, têm tido boas reações, boas visualizações ao Fogo no Ganso. Portanto, como tu vês, já lá vão quase 30 anos e o Fogo no Ganso continua a ter piada. Mas se alguém aí desse lado tiver umas gravações aí perdidas do António Mala, tenha vontade para mandar para mim. Tu tens? Eu vou te mandar. Pronto. Vamos ter o António Mala então aqui no canal. Vamos tratar disso.
Epá, porque eu digo-te... Eu prometo que no final aqui eu ainda imito ele um pouquinho. Porque, opa, essas coisas têm piada, tiveram há 30 anos e continuam a ter, e as pessoas continuam a gostar disso. Pronto, agora quando um gajo começa a ouvir, já começa, e saudades que eu tenho disto, e depois fica até ao final, e depois no dia a seguir quero ouvir outro, e outro, e outro. Pronto, e portanto, eu tenho posto o Fogo no Ganso, está a sair aqui no canal do YouTube todos os dias às 10 da manhã, aquele videozinho curtinho adaptado só para a malta ouvir a piadola ali no meio do café enquanto está a trabalhar, ouvir uma piadola para se rir e continuar amanhã de trabalho. A seguir ao Fogo no Ganso, sim, vai vir uma outra coisa também que passou na Rádio Cidade, que eu não vou dizer o que é para já é surpresa, mas também vai estar na mesma. Às 10 da manhã, aquela piadola rápida para a malta se rir. E a seguir, pelos vistos, então, vamos ter o António Malo. Portanto, opa, mas eu tenho gostado de ouvir essas coisas e de recordar essas coisas outra vez. Mas pronto, e tenho adorado estar aqui à conversa com vocês, como tu já disseste, e tu disseste, e bem, o Big Beto fez trabalhos do Caneco, e ainda hoje, passado tantos anos, estar à conversa com ele, é impossível um gajo estar sério. É impossível. Uma pessoa está constantemente na galhofa quando está à conversa com ele, porque pá, a piada, ele em cada 4 palavras que diz, 3 são uma piada. A malta do Norte, em cada 4 palavras que diz, 5 são asneiras. O Beto é ao contrário, em cada 4 palavras que diz, 3 são piadas. Mas pronto, olha, e mais histórias? Conta-me lá. Nossa, Ricardo, eu tenho muitas histórias. Eu fiz grandes amigos em Portugal. Aliás, eu tenho ainda contato com muitos deles. Falo constantemente com o Jorge Muto, que era o Jorginho, né, o nosso produtor lá. Fiz muita amizade também com o Rodrigo Leal, que é um grande, querido amigo. Eu, inclusive, estive com o Roberto Leal, dele falecer agora no ano passado. Eu estava com um projeto aqui no Brasil, e ele morava aqui no Brasil. E eu cheguei a sugerir que nós fizéssemos, aqui no Brasil, numa rádio brasileira, um programa sobre a cultura portuguesa. Eu acho que é fundamental essa troca de experiências, né? E o Roberto Leal é uma pessoa muito querida aqui no Brasil e consequentemente, em Portugal. Ele é um português muito querido, muito talentoso, né? Então, assim, tive muitas experiências positivas com o Rodrigo, é meu amigo até hoje. O próprio Ruizinho, falo constantemente com ele. Já cheguei a sugerir para que ele retomasse a Rádio Cidade de volta. Quem sabe a gente não estaria de volta aí também. Olha, seria um sonho. Seria um sonho. Exatamente a mesma coisa. Está na hora de pôr a Rádio Cidade a trabalhar outra vez, dê lá por onde der. Epá, a gente arromba a porta ali do Casal de São Brás, levamos para lá uma antena e fazemos as emissões pirata outra vez. Mas pronto, temos o tal... Processa notícias da Amadora, né? Temos o tal site do Saudade de Cidade que dá para recordar um bocadinho esses tempos. Trazer a rádio de volta, eu acho que já me vou convencer de que é muito complicado. Não é impossível, mas é um tanto ou quanto complicado. E hoje em dia eu acho que era preciso um investimento descomunal para conseguir tentar fazer algo parecido cá em Portugal se calhar com o mesmo espírito da Rádio Cidade. Mas pronto, valem-nos as memórias e felizmente estamos numa altura em que, ou estamos numa época em que conseguimos ir buscar muita coisa e manter a memória viva no digital durante muito tempo. Felizmente temos essa hipótese. Olha, e já que eu não sei se tens mais a mostrar, tu falaste aí no Jorge, também chegaste a sentar-te lá no banquinho do Morro do Norte? Rapaz, fui até lá. Aliás, o Jorginho é uma pessoa extremamente... Espera aí um bocadinho, eu estou a ouvir um apito, tu não estás a ficar sem bateria? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, o meu fonezinho está com bateria ainda. Tá, pronto, eu estava aqui a ouvir qualquer coisa a apitar, pensei que fosse daí.
Porque essa história... Mas eu ando para ver se os consigo apanhar aqui aos quatro que faziam o Morro do Norte, e quero ver se os consigo trazer cá todos ao mesmo tempo. O Morro do Norte, para quem não sabe, era um banquinho que havia lá na rádio, onde estes coitados no bom sentido, não é? Esta malta que vinha para cá trabalhar, coitados, vinham para um país novo e era tudo novo, e estamos a falar numa altura diferente, e depois sentavam-nos lá no banquinho e pregavam-lhes assim umas quantas partidas. Era assim uma espécie de praxe que havia lá na rádio. Pronto, mas atenção, era uma praxe, pelo aquilo que eu percebi, pelo aquilo que eu sei, era no sentido positivo, portanto era no bom sentido, ok? Não estamos a falar de praxe de maltratarem as pessoas, nem nada disso. Mas, olha, e também eras vítima das partidas daquela malta? Olha, na verdade, eu sempre fui um cara que eu estava do lado de quem aprontava. Então, assim, quem sofria era quem estava no lado adversário, vamos dizer assim. Eu me lembro de algumas histórias, por exemplo, com o Jorge Muth, que nós... Não sei se eu posso contar isso, mas agora já começou, pronto. Siga! Nós dávamos trote, né? Enfim, a gente ligava para outras rádios para aprontar com os nossos concorrentes. Então, eu sempre estava a postos ali para aprontar junto. Eu fazia parte do time radical, vamos dizer assim. E mais provavelmente não se pode contar porque havia mais partidas, mas eu já soube que faziam assim umas coisas engraçadas. Aliás, e a malta... Ricardo, espera aí que está caindo aqui, cara. Só um minutinho, que caiu a conexão aqui. Espera aí. Rapaz, é tanta coisa boa que eu já nem lembro. Bom, mas você estava me perguntando, Ricardo, você me perguntou, desculpa te interromper, a respeito de algumas boas lembranças que eu tive em Portugal. Cara, eu, conforme eu te falei, tanto eu quanto o Marcelo, nós fomos parar no rádio por conta da música, né? Nós éramos DJs antes de fazer rádio e, posteriormente, fizemos rádio e, graças a Deus, fizemos muito bem. Fizemos muito bem na Transamérica, em primeiro lugar no Brasil, na rede Transamérica. Depois fomos para Portugal, fizemos a Rádio Cidade em primeiro lugar. Posteriormente, o Marcelo voltou para o Brasil e eu também. Ele foi para a Rádio Cidade, eu fui para o Grupo Bandeirantes, onde eu estou de volta, inclusive, hoje em dia. E, graças a Deus, hoje a Bandeirantes, hoje a Band FM no Brasil, está há 6 anos e 7 meses em primeiro lugar de audiência. Então, graças a Deus, esse primeiro lugar nos persegue. E por falar em primeiro lugar, tem uma recordação muito boa de Portugal, que foi o seguinte: nós, além de fazermos um humor diferenciado, uma programação muito bem qualificada, atendendo às necessidades e à vontade dos ouvintes portugueses, né, do Algarve até o Porto, nós fazíamos promoções malucas. Então, nós fizemos, no período que estivemos aí, algumas promoções que era Quero uma Vaca na Minha Vida, onde nós demos uma vaca, né? Era uma num vaca. Sorteio. Eu lembro-me Nós fizemos isso. Nós fizemos a promoção também do carro, que nós já tínhamos feito aqui no Brasil, inclusive na Transamérica, e reprisamos em Portugal, que eram 5 ouvintes que ficavam dentro de um carro, se não me engano, acho que era um Fiat Uno na ocasião. Era um Fiat Uno, exatamente. E aí, dessa história, surgiu uma outra grandiosa que eu guardo na minha memória até hoje. Qual seja, estávamos no shopping Cascais. Cascais, não é isso? Shopping. Espera aí só um segundo. Vamos só voltar aqui um bocadinho atrás. Não sei se consegues ver a tela. Portanto, estamos aqui a ver então o célebre Fiat Uno. Que foi... é verdade, é isso aí. Isso aí. Esse carro é meu. Esse carro é meu, exatamente. Exatamente. Essa promoção foi espetacular. Espetacular. Né? E aí o que acontece? Num dos dias que eu estava lá no Cascais Shopping acompanhando a promoção, eu lembro de ter visto no noticiário em que iria ter a pré-temporada da Fórmula 1, daquele ano de 94, onde o Ayrton Senna, que era tanto querido, evidentemente, aqui no Brasil, como também em Portugal, por ele morar também
em Portugal, ele tinha uma casa no Algarve. E né? em Cascais, ele tinha uma casa em Cascais. E olha que eu digo-te que eu não, isto não querendo abrir disputas entre Portugal e Brasil, eu não sei quem é que é mais fã do Ayrton Senna. Se os brasileiros, se os portugueses, que eu vou-te dizer. É verdade. É verdade. O pessoal em Portugal, muitos de nós portugueses, pá, a malta tem quase uma devoção ao Senna. E ele gostava muito de Qatar, ele chegou a ter, ele tinha casa, acho que em Cascais, ali também do autódromo, e há uma foto célebre dele com um Honda NSX vermelho que ele tinha cá em Portugal, matrícula. É isso. Eu vou chegar lá, calma aqui. O que acontece? Nessa ocasião, surgiu a história, vai ter a pré-temporada da Fórmula 1 no autódromo Maria Figueiredo. Ih, caramba, parou aqui, peraí, só um minutinho. Voltamos aqui, não? Deu uma travada, mas enfim. Era o autódromo, Maria Figueiredo. Maria Figueiredo. Isso, Maria Figueiredo. E aí, o que acontece? Eu, cara de pau, falei, eu não tenho nada a perder. Só um minutinho de novo, que estão tentando me ligar aqui, mas enfim, depois eu falo. Eu falei assim, eu vou até lá, o autódromo, e fui. Falei com o pessoal da assessoria de imprensa e consegui credenciamento para acompanhar a Williams naquela semana. E aí, para minha surpresa, eu consegui tirar uma foto com o nosso maior ídolo, que era o Ayrton Senna. E, curiosamente... Peraí. Que... lá vem o Ricardo. Está aqui, estamos a ver já na tela. Eu fui roubado ao Facebook do Marcos, portanto está ele aqui, bem novinho, tempo da Rádio Cidade, então, com novinho. O grande e o enorme Ayrton Senna. Pá, eu falei nele com o teu irmão, sabes que o teu irmão também tem uma paixão enorme pela Fórmula 1, deves saber até melhor que eu. E nós, por acaso, acabámos o vídeo da semana passada também a falar do Ayrton Senna e da expressão no olhar que o Ayrton Senna tinha antes de ir para a última corrida, para a fatídica corrida. Já que mostrar as minhas fotografias, ou as fotografias que eu te fui roubar ao Facebook, estamos a ver então também aqui na imagem tu e o teu irmão, os dois a colocar música. É isso. Portanto, isto eram então vocês os dois que falaste há bocadinho, que vocês também faziam trabalhos em conjunto, portanto eram os dois DJs. É isso. Aliás, fizemos um grande trabalho. Nós chegamos a tocar pelo Brasil e por aí com os grandes nomes da música eletrônica. A propósito, quando eu estive em Portugal, eu não vou me lembrar, evidentemente, o nome da casa, mas eu toquei uma vez numa casa no Algarve, em que o DJ residente era o DJ Shoes. Para quem é do mundo da música eletrônica, deve saber, é um espanhol, ele até hoje está aí no mercado. E eu lembro que quando eu cheguei lá para fazer uma festa, né, uma party do Eletricidade, ele falou assim, sou seu fã. Eu falei, como assim, cara? Né? E ele estava começando, evidentemente. E, posteriormente, quer dizer, há 12, 13 anos atrás, nós nos encontramos aqui no Brasil, num festival onde eu e o Marcelo tocamos juntos, e aí tinha o DJ Shoes e nada mais, nada menos do que o Eric Morillo, falecido agora há um ano atrás, inclusive, o grande DJ Eric Morillo, americano. Então, nós fizemos o festival. Eu e o Marcelo tivemos a oportunidade de tocar como DJs com grandes nomes, com Tiesto algumas vezes, fizemos warm-up para Chemical Brothers, Groove Armada, Bob Sinclair e dentre outros grandes nomes. Então, assim, eu sou um cara que, graças a Deus, sou um privilegiado de poder dividir um pouco da minha experiência e aprender também bastante com esses grandes nomes da música eletrônica. Sim. Eu não sou propriamente dado à música eletrónica e conheço esses nomes, alguns dos que tu aí disseste. Olha, já falámos um bocadinho. Como é que foi essa experiência de conhecer o Senna? Chegaste a falar com ele, principalmente sendo os dois brasileiros? Conversei, lógico. Se eu estou do lado dele, eu tive que falar com ele. Primeiro, agradecer por tudo que ele fez, né? Porque naquele momento, Ricardo, o Brasil passava por uma dificuldade, uma crise financeira muito grande, né? Uma instabilidade muito grande. E o Senna, de uma certa forma, era aquele cara que
que aflorava o espírito de brasilidade, vamos dizer assim. Ele conseguia mostrar para o mundo que o Brasil não era só a violência, não era só a falta de caráter de algumas pessoas. Isso aí tem no mundo inteiro. Mas a imprensa mundial passava essa imagem do Brasil, um país falido, um país à beira de um colapso, e ele conseguiu resgatar essa brasilidade. Tanto é que, naquela ocasião, quando ele falece no dia 1º de maio de 1994, que, inclusive, eu nessa data foi muito marcante para mim, porque eu estava em turnê em Portugal, fazendo a turnê do disco do Eletricidade, estava no Porto, e eu me lembro que eu fiz uma festa no sábado no Porto, e no domingo eu iria fazer uma matinê na Big Cancel, com o Paulo Cancel, o grande Paulo Cancel, nem sei, faz tempo que eu não falo com ele, mas enfim. E eu praticamente toquei algumas vezes na Big Cancel, um clube gigante que tinha no Norte. E aí eu me lembro que, no meio da minha apresentação, veio um dos fãs ali da rádio e tal, e tocou no meu ombro e falou assim: sinto muito pela eu não esqueço dessa frase, sinto muito pela vossa perda. Aí eu parei e falei assim, mas como assim? Ele falou, o Ayrton Senna morreu. E aí, por que eu estou citando isso? Porque naquele momento, pelo menos para mim, e acredito para o meu irmão também, que a gente já conversou bastante sobre isso, criou-se não que a gente não queria mais estar em Portugal, mas, ao mesmo tempo, a gente queria estar mais próximo dos nossos familiares, porque o Senna era como se fosse um familiar nosso. E quando a gente perde ele e ele está aqui no Brasil e nós estamos lá, aquilo deu uma mexida com a nossa cabeça. Eu acho que foi esse um dos motivos pelo qual, pelo menos eu, comecei a pensar no meu retorno para o Brasil, porque eu falava assim, eu não posso ficar longe dos meus pais, eu não posso ficar longe dos meus irmãos, dos meus familiares, e eu estou muito longe. E naquela ocasião não existia isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Que a comunicação era por carta ou por telefone, que era caríssimo. Então, eu acho que isso, o falecimento do Senna naquele momento, e logo na sequência, a vitória da seleção brasileira de futebol no Campeonato Mundial dos Estados Unidos, aquilo mexeu com a nossa brasilidade, né? E o brasileiro, até eu já conversei com alguns consulados por aí, pelo planeta, e eles falam que o brasileiro tem esse péssimo hábito, né? O brasileiro não consegue ficar longe do Brasil. Ele vai, passa um tempo, daqui a pouco ele fala, estou com saudade de casa. Né? Hoje, eu penso o seguinte, se eu voltasse para Portugal, seria um prazer enorme, porque eu amo como se fosse a minha segunda pátria, Portugal, pelas pessoas, pela forma como fui recebido, pelo carinho que eu tive de todos os portugueses naquela época e que tenho até hoje. Olha, voltando, epá, e essa, eu acho que essa do Senna, eu acho que nesse dia quase toda a gente perdeu um amigo. Apesar de ninguém conhecer o Senna, quer ser eu pelo menos não o conhecia, mas os fãs do automobilismo, eu acho que tanto os portugueses como os brasileiros, Sim. Nós perdemos um amigo. E foi literalmente assim. Depois ver aquelas imagens todas, pá, ainda hoje em dia me impressiona, eu falei nisso com o teu irmão, ainda hoje em dia impressiona ver as imagens dele entrar para o carro naquele dia. Mas pronto, dá quase a ideia que ele sabia aquilo que ia acontecer. É isso. Voltando às tuas emissões agora na rádio, eu vi no outro dia que tu fizeste um post que ias começar a emissão altas horas da madrugada cá em Portugal, portanto lá no Brasil também devia estar a ser noite. Tu também és um homem das madrugadas na rádio. Também eu fazes horário do morcego como eu. Eu sempre gostei da noite, né? Eu sempre gostei. Eu trabalho de noite. Eu trabalho de noite. E nós tínhamos estado a falar antes. E eu depois vou ao Facebook, eram para aí 2, 3 da manhã, e vejo um post teu acabado de colocar. E eu assim, que ias começar à noite. E eu assim, ele também faz noite, porque se caíram 2, 3 da manhã, no Brasil deviam ser umas 11 da noite, mais coisa, menos coisa. Entendendo que temos 4 horas de diferença. Portanto, tu também fazes madrugadas. Sim. Nem todo dia. Eu estou de volta na Bandeirantes, na Band FM, tem 2 anos e pouco, né, que eu voltei.
E aí eu faço nos finais de semana, até porque eu também faço uma outra rádio, que é a Transamérica. São duas rádios que eu, aqui no Brasil, que eu trago no meu coração. A Transamérica foi onde eu comecei, com 16, 17 anos. Né? E aí, na Transamérica, eu estou fazendo mais a parte de jornalismo, faço apresentação de jornal, faço narração, emissão, né, de futebol para o Rio de Janeiro, e agora a gente está em negociação aí para ver se eu faço passo para a narração de jogos dos times de São Paulo também. E aí, nos finais de semana, eu faço a Bandeirantes. E na Band tem um programa histórico, né, que se chama-se Band Coruja. Esse programa é tudo que não... como é que eu posso dizer? Tudo que não é permitido, ali pode. Você entendeu? Então, e eu gosto disso, é aquela história. Eu sempre fui da turma da bagunça. Da malandrice, da malandrice. Mais ou menos isso. E aí eu me identifiquei bastante com esse programa, e eu adoro fazer. Tanto é que às vezes, quando eu passo um fim de semana sem fazer o programa, os ouvintes até ficam me cobrando nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tal. Olha, falando assim, pô, quando é que você vai fazer de novo? Tu estás na Banda FM, qual delas? Eu estou aqui a ver no TuneIn, temos Cuiabá, Catanduva... São Paulo. É a rede, na verdade. A gente está em rede também, mas eu faço São Paulo, 96.1. Né? Ok, então, mas se quiserem ouvir algumas das coisas cá em Portugal, se quiserem ouvir algumas das coisas dele, a Banda FM está disponível no TuneIn. É isso. É uma aplicação que existe para Android e de certeza também existe para iPhone, onde vocês... É do Google, né? Inclusive, né? É do Google, portanto vocês podem ouvir então as emissões, podem ouvir cá em Portugal. Já sabem que temos 4 horas de diferença entre Portugal e o Brasil, mas podem ouvir então algumas das emissões, se tiverem curiosidade por ouvir este programa da Coruja. Olha, eu pelo menos fiquei curioso. Portanto... Mas você vai ouvir, e eu vou te contar uma história. Pelo menos 2 ou 3 ouvintes de Portugal participam quando eu faço. Ah, é? Acredite. E aí começa aquela conversa de saudosista, né? Eu começo a perguntar como é que tá aí, como é que... né? Enfim. Mas olha, o Ruizinho é um dos caras que escuta o Band Coruja, porque ele já participou comigo. Sabes que nós cá em Portugal temos eu falo por mim, nas emissões durante a noite, ou seja, para quem trabalha de noite, a grande maioria das emissões é com música para dormir. E quem está a trabalhar não quer estar a ouvir música para dormir. É isso. Pronto. É esse o segredo. Portanto, o problema da grande maioria, para não dizer a quase totalidade das rádios cá em Portugal, é que chega àquela hora e todas fazem programas para dormir. Ninguém faz um programa diferente. Lá à sexta e ao sábado, lá há um programazinho com música de dança, pá, muito eletrónico. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Isso não resolve. Faixas ali, só combatida, que muitas vezes nem tão grande coisa. Mas pronto. Mas falta um programa animado com genica combatida à noite. E leva muitas das vezes o pessoal que trabalha de noite procura outras alternativas. Isso. Pronto, muitas das vezes temos que recorrer. Eu vou estar de olho e um dia destes eu vou ouvir também esse teu programa. Eu quero. Coruja. Pode ser que eu ainda apareça lá também. Por favor. Pode ser que eu vá lá fazer uma perninha. Olha, continuando a falar de rádio, como é que tu vias, e pessoalmente tu que ainda estás ligado à rádio no Brasil, que foram uma das grandes influências da Rádio Cidade cá em Portugal, como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia? Se aquilo não tivesse acabado, como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia e se achas que continuava a ser uma rádio de sucesso? E isto é a pergunta que eu tenho feito a todos. Portanto, todos vocês respondem à mesma pergunta. Ou, aliás, às mesmas perguntas. Eu sou um bocado repetitivo. Sim. Não tem problema. Pois a conversa com vocês é que se vai adaptando. Mas a base destas conversas são estas duas perguntas. As tuas melhores memórias e como é que vias a Rádio Cidade hoje em dia? Bom, eu não tenho acompanhado diretamente, tá, Ricardo? Então eu não posso avaliar como está. Eu posso avaliar como o rádio está. E aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais ampla, um pouco mais complexa, vamos dizer assim. O rádio,
acho que por conta até da diversidade, das alternativas que a gente tem, do digital, já começa lá atrás com o MP3 e a coisa começa a tomar determinado espaço. O rádio ele precisou renovar ou se reciclar, vamos dizer assim, que é a palavra mais utilizada hoje em dia. E aí, qual é o grande segredo dessa história? A Rádio Cidade, se não me engano, eu acho que o seu Rui e o Ruizinho venderam para o grupo americano em 2001, 2002. Sim, não me lembro agora. Foi vendida pela Média Capital. Em 2001, por aí. E depois teve uns tempos ainda a trabalhar no formato que tu conheceste também. E fechou, já não me lembro quando, 2007, salvo erro. E depois foi completamente reformulada e deixou os lugares cimeiros. Passou a ser uma rádio jovem, sim, volta para a malta mais nova, mas perdeu, não sei, eu acho que perdeu a energia, o espírito. É isso, pronto, é isso. Até porque quem era fã da Rádio Cidade, e como é o meu caso, e eu já disse isto aqui abertamente, portanto não estou a dizer nada de novo, nem nada que deva esconder, quem gostava da Rádio Cidade, por norma, detesta a Cidade FM. Eu imagino. Pronto, porque foi uma mudança tão grande e tão brusca e... Eu imagino. Pronto, na minha opinião não correu bem. Mas achas que a Rádio Cidade que tu conheceste, se existisse hoje em dia, ainda era uma rádio de sucesso? Sem dúvida. Mas eu não tenho a menor dúvida. Exatamente por alguns pontos que eu vou citar aqui. O primeiro deles era o envolvimento que toda a equipe tinha com o resultado. Esse é o ponto número 1. Então, as pessoas estavam engajadas em fazer o resultado. Segundo, a criatividade que a gente utilizava. Se você parar para analisar hoje, você tem aí alguns memes, algumas coisas de internet que o rádio sempre fez e deixou de fazer. As rádios que ainda estão fazendo, ou estão utilizando desse artifício, elas ainda estão bem. Exemplo disso é a própria Band FM que eu trabalho hoje. A Band FM é uma rádio que está há 6 anos e 7 meses em primeiro lugar no mercado de São Paulo, que é um dos mais competitivos do planeta, tá? E eu vou falar para você, não é pela música, mas sim pelos comunicadores. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito de falar, e tudo tratado com bom humor, com seriedade quando tem que ser feito, e profissionalismo acima de tudo. E eu acho que aquela equipe e essas equipes que estiveram na Rádio Cidade durante todo o início, desde a época que o Ruizinho botou o caminhão lá para circular circular por Lisboa, tá? Isso chama-se paixão. E quando você não tem a paixão, a vontade de fazer o negócio acontecer, a coisa se perde. Aí as pessoas arrumam justificativas, quais sejam. A justificativa de que o jovem não escuta mais rádio. Me desculpa, o rádio... Vou te dar um exemplo muito... Eu tenho um grande amigo que trabalha aqui no Brasil, no YouTube, enfim. E a gente conversando recentemente sobre essas histórias de playlist, de Spotify, de Deezer e etc. e tal. E o Spotify, inclusive, já lançou uma playlist com interferências de notícias e etc. O que significa isso? É o rádio, só que mal feito. É o rádio robotizado, né? Então, assim, por que fazer o rádio robotizado se você pode fazer o rádio vivo, com criatividade, com inteligência, com vontade? E eu acho, sim, que se a Rádio Cidade tivesse no mesmo formato ainda hoje, claro, se modernizando, se atualizando, mas estaria, em primeiro lugar, forever and ever. Sabes, tu falaste aí num ponto e é verdade. Sim, pode haver playlists no Spotify, pode haver música, mas falta exatamente isso. Falta a pessoa, o comunicador, a companhia que o rádio faz. As músicas, todas elas passam. É isso! É isso! O que faz a diferença é precisamente isso, são os comunicadores, as pessoas.
epá, e pronto, e a conversa, isto vamos dando círculos e de facto era uma das coisas então que fazia a diferença, era precisamente isso. Eram as pessoas, aquela equipa, aquela família que esteve reunida então. É isso, é uma família, exatamente. Lá Exatamente. na rádio. Olha, como é que vês, eu não sei se tu conheces, mas pronto, como é que vês projetos como o projeto como a Saudade de Cidade, que está a fazer por manter essa memória da Rádio Cidade viva, tendo inclusive uma rádio online onde se pode ouvir algumas das emissões naquele tempo. Só por curiosidade, no outro dia estive a ouvir um programa apresentado pelo teu irmão. A ti ainda não te apanhei naquele tempo, não sei se é mas dele já consegui apanhar um bocadinho ali em que ele se identifica no começo da emissão. E entre muitos outros que foram passando, porque as emissões que estão a passar são dos anos 90. Sim. Como é que vês esse tipo esse projeto? Eu acho que isso de uma certa forma, resgata um pouco da história, mas não é a solução. A solução, na minha visão, era tentar resgatar e refazer do jeito que tem que ser, ao vivo, mesmo que cada um no seu canto. Sabe, eu já disse ao Ruizinho e tive a oportunidade de o entrevistar e de estar aqui à conversa com ele. E quando eu digo à conversa é porque a entrevista tem 1h30, mas nós os dois tivemos quase 3 horas à conversa. Epá, eu já lhe disse, está na hora de você começar a trabalhar outra vez, vamos embora. Está na hora de rádio outra vez, mas pronto, fica à vontade e fica a saudade e as memórias dessa grande rádio. Olha, Marcos, foi um prazer estar aqui à conversa. Ô, Ricardo, o prazer foi meu, cara. Eu vou deixar o link aqui por baixo da Band, site da Band. Eu não sei se vocês se conseguem ouvir a emissão online da Band FM. Eu acho que dá. Deve dar, de certeza. Sim. Tem um aplicativo, é Band Rádios. Né? E tem o da Rede Transamérica também, tá? A Rede Transamérica eu também estou por lá. Pronto, e se forem ao Rádios ao vivo, também lá está. Então podem ouvir a Band FM e acompanhar então acompanhar aqui o trabalho do Marcos. Já sabem, madrugadas. Portanto, pelos vistos, as madrugadas são divertidas. Não se esqueçam que mesmo. Temos 4 horas de diferença. Portanto, a que horas é que tu começas o programa das madrugadas, o Coruja? O Band Coruja começa à meia-noite. Qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, vou te passar direitinho os horários que eu vou fazer para as pessoas poderem acompanhar. Portanto, meia-noite vai bater com 4 da manhã cá em Portugal. Portanto, isto sim. Isto é para os valentes como eu e muitos outros. Aliás, 4 da manhã, cafezinho, pumba, sintonizar então a Band e vamos ouvir o que é que esta malta anda a fazer lá do outro lado do oceano. Até porque a essa hora a programação cá é música para dormir. Olha, cara, mas a gente vai mudar isso. A gente vai mudar isso. Eu espero que sim. Eu já disse, eu pela minha parte, eu ajudo naquilo que for possível para tentar dar uma voltinha a isto. Olha, o resto logo se vai vendo. A gente não pode dizer o que é o dia da manhã, não é? Sim. Pronto. Marcos, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Obrigado por este bocadinho, Obrigado a você. Por estas recordações que tivemos então aqui a partilhar. E pronto, olha, meus amigos, foi então mais um dos locutores da Rádio Cidade, mais um dos DJs que colaborou no Eletricidade. Chegaste a colaborar diretamente em algum dos CDs? Do quê? Desculpa, não entendi. Os CDs do Eletricidade, chegaste a colaborar em algum? O número 1 fui eu que fiz. Pronto, então... Eu tenho, inclusive, um quadrinho aqui comigo. Tem um quadro comigo aqui de duplo platina e tal. Fui eu que fiz. Aliás, eu tenho uma curiosidade desse disco. Na ocasião, foi lançado pela gravadora, pela editora Avidisco, né? E eu lembro que eu fui até a Avidisco para fazer a seleção de repertório. E, na ocasião, tem muita gente que não vai nem saber o que significa, mas o presidente da Avidisco me deu um DAT. Né? DAT era uma fitinha digital. Uma cassetinha pequenininha e tal. E ele me deu um DAT falando o seguinte: acabei de receber essa música
da nossa companheira editora italiana, que tem uma artista chamada Corona, e a música chama-se Rhythm of the Night. Eu falei, então me dá aqui que eu vou botar ela no disco. Então, o primeiro disco que foi lançado com esse single, com essa música da Corona, que porventura também é brasileira, foi no Eletricidade número 1. Essa música fez sucesso. Essa música fez sucesso que eu ainda me lembro. Pronto. Mais uma vez, então, e vamos passar para as despedidas, porque senão estamos aqui ano tempo na conversa. As conversas ficam sempre longas com esta malta. Mais uma vez, então, muito obrigado. Estou à disposição. Podem acompanhar, então, o Marcos, já sabem, nas madrugadas, o programa do Bando de Coruja. Deixem-lhe um olá, digam-lhe um alô aqui de Portugal e mostrem-lhe, então, que a malta deste lado ainda os continua a ouvir. Marcos, obrigado, então. Grande abraço. Obrigado a você, Ricardo. Beijinhos e abraços, palmadas e chapadas, estás à vontade, os últimos 5 minutos são teus. Eu quero mandar um beijo, primeiro agradecer muito esse seu trabalho, que eu acho muito nobre, gratificante você ver pessoas que consideram um grande trabalho que foi feito pela Rádio Cidade. Mandar um beijo muito carinhoso para toda a equipe, né? Até os que não estão mais por aqui, seu Rui, Dona Margarida, enfim, toda a equipe da família do Ruizinho, os companheiros de trabalho. Esqueci de citar, por exemplo, o Sardinha, o Pombo, alguns outros nomes que trabalharam conosco naquele momento, aos ouvintes queridos, né? Aos amigos queridos que por Portugal deixei, e muito em breve, se Deus quiser, estaremos de volta aí. Deixa passar um pouco mais essa história de pandemia, que a gente vai poder se abraçar e se encontrar novamente. Pronto, né? fica então a promessa da visita. Olha, mais uma vez, então, muito obrigado. Eu vou dar então a emissão por terminada. Vocês aí desse lado já sabem, estejam à vontade. Fica então a promessa. Quem sabe, vamos ter então aqui no canal o António Malo também, para recordarmos. Por hoje então está tudo. Claro. Até para a próxima. Grande abraço. Não se esqueçam de subscrever. Tchau, grande abraço.